Falei para vocês. Está escrito assim, olha só. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele, o Senhor Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aquela tradução NVI. Mas quando reparou no vento, repita comigo, mas, eu sei que na sua tradução não está assim, né? Está um pouquinho diferente, talvez. Mas, quando reparou no vento, só vocês. Mais uma vez. Muito bem. Ficou com medo. E, começando, ele não afundou. Ele começando a afundar. Afundar é uma coisa e começar é outra. Começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém. Deixa lá, Cíntia, isso, deixa aí, no versículo de número 30, para que os amados vejam aqui no telão, na tradução NVI. Eu acho que na tradução JK também deve estar assim. Pedro, ele desceu do barco. Ele foi um destemido. Foi corajoso. Afinal de contas, eu particularmente falando, Anderson particularmente falando, não tenho coragem. Não tenho fé. Eu particularmente falando, não tenho fé. Eu não tenho fé para descer de um barco e me atrever a andar sobre as águas. Alguém aqui tem? Tem aqui? Tem? Vai atravessar a balsa de São Sebastião para Ilhabela. Alto mar. Um canal de mais de 120 metros de profundidade, onde passam ali baleias, orcas, tubarões, arraias, águas vivas. Porventura descerei eu da balsa de São Sebastião para Ilhabela e dizer para todos quantos estão ali, os tripulantes, e dizer assim: olha, eu vou imitar o Pedro. Eu vou imitar o Pedro, eu vou imitar Jesus. Vou andar, hein? Vou andar sobre as águas. Mas não tem a menor dúvida que eu vou o quê, gente? Salve aqueles que sabem o quê? Aleluia. Quem não sabe nadar vai afundar. Agora, se Jesus chamou este homem de pouca fé, por que você duvidou? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É como o Senhor, Ele vai dizer: se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, ainda que a tua fé seja pequena, e você não duvidar, isso se fará. Eu tenho que ter fé e não duvidar. Diga glória a Deus por isso.
O Pedro, ele com os companheiros do barco, vento, ondas com ímpeto, o barco quase indo a pique, eles estão vendo uma silhueta caminhando entre aquelas ondas fortes, os ventos rijos, e eles chegam a uma conclusão: fantasma! Só vocês. Mais forte. Fantasma! Eles haviam acabado de ouvir que Jesus iria ter com eles. Mas, ao invés deles verem Jesus na tempestade, eles viram fantasmas. Assim, é o retrato de muitas pessoas hoje em dia. Pergunte, como assim? Ao invés de ver Jesus em meio às tribulações, às tempestades da vida, só conseguem ver fantasmas. Fantasmas do passado, fantasma dos traumas, fantasma das crises, fantasmas do medo, fantasmas da incredulidade, fantasma das decepções, fantasmas das crises, fantasmas das frustrações, fantasmas de que não vai dar certo, fantasmas de que não vai ser feliz, fantasma de que nunca vai casar, fantasma de nunca vai prosperar na vida, fantasmas de que nunca vai conseguir prosseguir na vida. Fantasmas. 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 Diga comigo assim: fantasmas. Fantasmas da incredulidade, do medo, do receio, da dúvida. Os fantasmas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que de longe o Senhor vai gritar e vai dizer: não é fantasma, sou eu. Sou eu no meio desta tempestade. Sou eu no meio desta turbulência. Sou eu no meio destas intempéries. Sou eu que estou andando sobre aquilo que você está chamando de problemas. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: o Senhor Jesus está contigo nesta turbulência. Diga: o Senhor está contigo no meio desta tempestade. Você não está sozinho. Você não está sozinho no meio desta tempestade. O Senhor está mandando lhe dizer aqui hoje: pare definitivamente de ver fantasmas no meio desta tempestade. Pare de ver fantasmas no meio desta tempestade. O Deus da provisão, o Deus da proteção, da salvação, está com você no meio desta tempestade. Não é fantasma, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o autor e o consumador da nossa fé, que está vindo ao nosso encontro. Se você crê nisso, dá um grito de glória a Deus. Repita comigo: não é tempestade, não é fantasma, não é o medo, não é a dúvida, não é os receios que vão impedir a minha caminhada até o meu Senhor Jesus. Continue caminhando. Deus é contigo.
E eu termino. Repita comigo assim: o Senhor Jesus está comigo no meio desta tempestade. Diga assim: só uma coisa que eu não posso fazer, em hipótese alguma. Pergunta para mim o que? Reparar. Reparar. Jesus está comigo na tempestade. Ele está caminhando e eu também ao encontro dele, e ele é o meu encontro. Eu só não posso reparar. A palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus 12, 2. Você vai ler aí no telão, no alto e bom som, e o pessoal que está nos acompanhando lá do outro lado no YouTube, eles vão ouvir a sua voz. Amém? Só a primeira parte. Hebreus 12, 12 do 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. É Hebreus 12, 2. Cíntia. 12, 2. Vamos lá. Do 3, hein? 1, 2, 3. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? O 13 também está válido, viu? Olhando. Tem um recado da parte de Deus para você aqui hoje. Olhando. Eu vou ficar no olhando até todo mundo dar glória, viu, pastor Michel? Eu vou ficar olhando até todo mundo dar glória. Eu tenho paciência, eu tenho. Olhando. Assim, parece que quando falta muitas pessoas assim, por causa da chuva, alguma coisa, parece que o pessoal fica meio desanimadinho, mas tudo bem. Eu vou ficar no olhando até todo mundo. Olhando. Não é eu vou olhar, é olhando. Não é depois eu olho, não, é olhando. Não, depois eu olho, não, é olhando. Dá glória, olhando para onde, senhor Alex, dona Maria José? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quem olha para... Olha o recado de Deus. Presta atenção. Olha para mim. Quem olha para Jesus, está olhando para Jesus, não tem tempo de reparar coisas ao seu redor. Olhando para Jesus. Repita comigo assim: quem está olhando para Jesus não perde tempo para reparar coisas alheias ao redor. Porque se eu estou olhando para Jesus e começo a reparar no fulano, no cicrano, no beltrano, naquilo outro, se eu começo a reparar nos diagnósticos que estão falando, que estão dizendo, deixando de falar, se eu começo a reparar no estereótipo e deixo de olhar para Jesus, eu começo a afundar. Olhe para alguém e diga para ele: não fica reparando não no que os outros estão falando, deixando de falar. Diga aí: repara para isso não.
Diga assim: você não está olhando para Jesus? Então não pode ficar reparando nessas coisas. Quando você começa a reparar nessas coisas, meu filho, você começa o quê? Porque aí você tirou os olhos de quem? Eu estou olhando para Jesus, começo a reparar, pronto, tirei o olhar dele. Estou olhando para Jesus, reparei no que falaram, tirei o olhar dele. Estou olhando para Jesus, estou reparando na preocupação, pronto, tirei o olhar dele. Olhando para o autor e consumador da minha fé. Se eu estou olhando para ele, começo a reparar nas coisas, eu dou um passo para trás. Estou olhando para Jesus, começo a reparar. Você viu o que o fulano falou? Você viu o que o fulano disse? Você viu o que o fulano não disse? Você viu o que aconteceu? Você viu o que está acontecendo? Você viu o que está acontecendo ontem? Olha a situação, olha o diagnóstico. Você viu o que o médico falou? Você viu o que falaram? Não, não diga. Você viu o que disseram? Não, é mesmo? É isso aí. Pronto, tirei o olhar de quem? Estou andando para trás. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 7. Essa aí eu faço questão de ler, para a gente orar. Porque andamos por reparar as coisas. Acho que a minha Bíblia está errada, preciso trocar de óculos. Deixa eu ver. Porque andamos por ficar reparando nos outros. O que está escrito aí, gente? Mais forte. 1, 2, 3. Eu não sou guiado por aquilo que vejo. Eu sou guiado pela fé. Porque o meu olhar está em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, autor e consumador da minha fé. Eu prossigo, diga glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Por esta palavra, eu não vou ficar reparando nas coisas. O Pedro, ele começou a afundar, por quê? Porque ele começou a reparar na onda, ele começou a reparar no vento, ele começou a reparar nas coisas que estavam acontecendo ao seu, e quando ele começou a reparar, ele tirou os olhos de Jesus. E por conta disso, quem tira os olhos de Jesus, vem o medo. E se vem o medo, a pessoa começa o quê? A afundar. A palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, nesta noite de quarta-feira: não tire os seus olhos de Jesus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não tire os seus olhos de Jesus. Ainda que venha aquele diagnóstico que você não queria receber, não tire os seus olhos de Jesus. Ainda que venha aquela notícia no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, não tire os seus olhos de Jesus. Ainda que venham as perdas, ainda que venham as decepções, não tire os seus olhos de Jesus. Ainda que venham as intempéries, as tempestades, as lutas, as adversidades, as aflições, não tire os seus olhos de... Diga comigo assim, levante as mãos e diga: eu não vou tirar os meus olhos do meu Jesus por nada. Diga: não é fantasma, é Jesus a me socorrer nesta noite. Dá um grito de glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez e fique de pé, aperte bem forte a mão.